E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal trazendo aquela série do time de coração dos jogadores, o time que os jogadores torciam pelo menos quando eram crianças. Eu fiz essa série ano passado com diversos times do futebol brasileiro, as principais equipes, né, onde a gente consegue mais ou menos ali pesquisando, descobrir o time que os jogadores torciam quando eram crianças, algumas declarações que eles deram, algumas fotos e tudo mais. E agora estamos iniciando uma versão 2021, já com os elencos atualizados dos times, né? Alguns times mudaram bastante o elenco, então vale a pena trazer agora um novo time de coração dos jogadores. E vamos começar trazendo o time de coração dos jogadores do Vasco, o time que os jogadores do Vasco já tiveram algum carinho quando eram crianças, ou que já torceram, ou que ainda torcem. Ninguém nunca vai chegar a saber se a paixão deles morreu ou não por esses times, mas uma coisa que já fica clara aqui no início do vídeo, hein, rapaziada. Todos os jogadores hoje em dia são profissionais, então independente se ele torce ou não para um time tal, ele é profissional e ele vai estar sempre ali tentando fazer o melhor pelo time que ele está defendendo no momento, pelo time que ele tem contrato, pelo menos é assim que eu penso, rapaziada. Então deixa o seu like aí embaixo se vocês querem saber qual é o time de coração dos jogadores do atual elenco do Vasco 2021. Deixa o like, já compartilha esse vídeo aí em todos os grupos de Vasco, compartilha na sua rede social que você mais mexe, faz isso, irmão, porque vai dar bom. Também já aproveita e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãoFC. E agora sim, bora ver o time de coração de alguns dos jogadores do atual elenco do Cruz Maltino. Bom, galera, para começar, vamos aí com um jogador que provavelmente grande parte da torcida do Vasco, grande parte das pessoas que acompanham futebol já sabe o time de coração dele, que é o zagueiro Leandro Castan. Leandro Castan é assumidamente torcedor do Corinthians. Até hoje o Leandro Castan, mesmo jogando no Vasco, ele comenta publicações do Corinthians em suas redes sociais, nunca deixou ali de lado o carinho que ele tem pelo Corinthians. Mas é como eu falei, independente dele torcer ou não pro Corinthians, ele é profissional, joga no Vasco e também tem um carinho imenso pelo Vasco. Já faz bastante tempo que o Leandro Castan vem defendendo a camisa do Vasco, já passou bastante coisa aqui no Rio de Janeiro com o Vasco. E é isso, rapaziada, corintiano. Eu creio que até hoje ele tem um carinho imenso pelo Corinthians, até por já torcer quando era criança, e depois também por acabar jogando no Corinthians, ser campeão da Libertadores e tudo mais. Então o Leandro Castan é corintiano, para você que não sabia. Agora vamos falar sobre o time de coração do lateral esquerdo Zeca. E rapaziada, aí vem algumas divergências sobre qual o time de coração torce o Zeca. Ele mesmo já falou que grande parte da sua família torce para o Palmeiras, mas como vocês sabem, o Zeca foi revelado nas categorias de base ali do Santos, foi o time que ele se tornou profissional. E o Zeca por muito tempo sempre falou que teve um carinho imenso pelo Santos, que era muito feliz jogando no Santos, até que depois teve todo aquele imbróglio dele para deixar o clube santista. Zeca quase foi jogar no Flamengo. Também existiram boatos de que o Zeca poderia jogar no Corinthians. Teve uma briga ali dele com a diretoria do Santos, e com isso muitos torcedores do Santos ficaram magoados com o Zeca. Mas sim, rapaziada, até onde a gente sabe, o Zeca é torcedor do Santos, ou pelo menos era torcedor do Santos. Eu creio que ele ainda tem um carinho pelo clube, independente de briga com o dirigente ou não, o clube é uma coisa, e ali quem tá comandando o clube em certo momento é outra coisa. As pessoas têm que saber separar isso. Então Zeca, torcedor santista, pelo menos até onde a gente sabe, né? E agora, rapaziada, um caso talvez um pouco polêmico, vamos falar sobre o time de coração do volante Rômulo, que retornou ao Vasco recentemente. Como vocês sabem, o Rômulo se destacou como profissional pelo Vasco. O Vasco não revelou o Rômulo ali com ele saindo das categorias de base em si, mas foi um jogador que chegou muito jovem ao Vasco e que o Vasco colocou ali no mercado, né? Então o Rômulo já explicou que ele é muito grato ao Vasco por conta disso. Mas quando o Rômulo foi contratado pelo Flamengo, ele disse que seu pai chorou, que seu pai é flamenguista doente, que a sua família toda é flamenguista. Como ele nunca falou abertamente que é torcedor do Vasco, como ele nunca chegou a falar, pô, eu torço pro Vasco, creio eu que o Rômulo, quando era criança pelo menos, por influência do pai, por influência de sua família, era torcedor do Flamengo. Mas como o jogador hoje em dia é profissional, é muito difícil ele vir a público e falar, porra, eu era torcedor do Flamengo quando eu era criança, até mesmo ele sabendo que tem uma história construída no Vasco. Então o que ele falou? Meu pai
chorou de emoção quando eu fui pro Flamengo, quando eu acertei com o Flamengo. Meu pai é flamenguista doente. Agora vamos falar sobre o time do atacante Léo Jabá, que chegou ao Vasco nessa temporada. Léo Jabá, já em sua apresentação pelo Vasco, falou que o seu pai é vascaíno doente, que seu pai ficou super feliz dele ter acertado com o Vasco, dando a entender também que toda a sua família era vascaína ali na entrevista e que o próprio Léo Jabá já tinha esse carinho desde criança com o Vasco. Mas creio eu que o Léo Jabá não era vascaíno quando era criança, e sim, Léo Jabá era torcedor do Corinthians. Até porque quando o Léo Jabá estava no Corinthians, ele veio com esse mesmo papo de que o pai dele era corintiano, que o pai dele falou que ele tinha cara de jogador do Corinthians, e agora que ele tá no Vasco, ele diz que o pai dele é vascaíno. Mas é isso, rapaziada. Eu acho que o Léo Jabá era corintiano quando criança, mas já passou essa fase. O jogador, com certeza, com o passar do tempo, ele vai se tornar vascaíno. Tem uma tese aí que existe, que todo jogador que joga no Vasco vira vascaíno. Vocês não viram o Guarim, rapaziada? O Guarim saiu do Vasco mais fanático do que qualquer um que tá vendo aqui o vídeo. O maluco meteu tatuagem, era isso, era aquilo, amor eterno ao Vasco. Até hoje usa roupas do Vasco, então existe aquela tese. Não importa o time que o cara torce, depois que ele jogou pelo Vasco, viu ali o carinho da torcida, sentiu o torcedor vascaíno, ele se torna vascaíno automaticamente. Esse foi o caso do próximo nome da nossa lista, que é Ricardo Graça. Ele mesmo em entrevista já assumiu que era torcedor do Fluminense quando era criança, mas como Ricardo Graça tem toda uma história no Vasco, Ricardo Graça é um jogador que vem ali desde as categorias de base no Vasco, está há anos no Vasco, muito tempo de verdade, cara. Ele se tornou vascaíno. Hoje em dia tudo pro Ricardo Graça é Vasco, mano. Ele vai fazer uma festa de aniversário, é tudo do Vasco. Ele vai fazer uma festa de aniversário pra namorada dele, é tudo do Vasco. Ele tá na rua, ele tá usando camisa do Vasco, o cara virou vascaíno doente. Então é mais um que entra nessa tese. Depois que o jogador joga pelo Vasco, ele se torna vascaíno. Mas o Ricardo Graça tem origens no Fluminense, torcia para o Fluminense. Ele já disse isso abertamente em entrevista, não teve problema nenhum de falar, né? Quando era criança era tricolor. Agora também citando alguns jogadores que tem um caso polêmico de ninguém saber qual o time de coração deles ao certo, mas que existem grandes suspeitas. O primeiro é o Thales Magno, né, rapaziada? O Thales Magno, muita gente, inclusive pessoas próximas ao atleta, já falaram que o Thales Magno era torcedor do Flamengo. E em alguns casos recentes, mesmo depois do Thales Magno já ter se tornado profissional do Vasco, ele já curtiu algumas postagens do Flamengo no Twitter, já participou de festa comemorando o título do Flamengo, lá com o goleiro Hugo Souza. E então existem vários episódios que demonstram que o Thales Magno é torcedor do Flamengo. Mas é aquela mesma história que eu já tô falando aqui desde o início do vídeo. O jogador é profissional, cara. Se o Thales Magno já foi flamenguista, se ele é flamenguista, se ele, quando era criança, era flamenguista e tudo mais, isso pouco importa, até porque hoje em dia ele é profissional do Vasco, ele defende a camisa do Vasco, ele defende a Cruz de Malta e é isso que importa. Mas o Thales Magno, ao que tudo indica, não estou afirmando pra vocês, mas ao que tudo indica, Thales Magno tem raízes no Flamengo. Também existem pessoas que falam que ele era vascaíno na infância, mas o que mais indica, o que dá mais indícios é que o Thales Magno era flamenguista. E outro jogador também que muitos torcedores do Vasco suspeitam de que era flamenguista quando era criança é o Thiago Reis. Primeiro porque o cara nasceu em Brasília, e quem nasce em Brasília, a maioria é flamenguista, cara. A maioria é flamenguista. Existem dados aí que comprovam que a torcida do Flamengo é gigantesca em Brasília. Tudo bem, a torcida do Vasco também é muito grande em Brasília, mas a torcida do Flamengo é gigante lá em Brasília, cara. E existem relatos de que Thiago Reis era torcedor do Flamengo, mas depois que veio pro Vasco também acabou se tornando vascaíno. Hoje a gente vê na cara do Thiago Reis a alegria dele em jogar pelo Vasco, ali o sorriso dele de vestir a camisa Cruz Maltina, por mais que às vezes brigue bastante com a bola, não é muito íntimo com a bola, né? Tem jogo que ele marca gol, tem jogo que ele perde um caminhão de gols, mas o Thiago Reis foi mais um que se tornou vascaíno, mas que tem raízes no Flamengo. E o próximo nome da nossa lista, rapaziada, é do goleiro Vanderlei, que chegou ao Vasco recentemente, um goleiro que já tem até um certo carinho ali dos torcedores vascaínos. E o Vanderlei, natural de Paraná, era torcedor do Coritiba quando criança, depois acabou jogando pelo Coritiba, tem uma história lá no Coritiba, então deve ser satisfatório pra caramba, mano. Imagina, rapaziada, vocês jogarem no time de coração de vocês, deve ser muito satisfatório, você defende ali a camisa realmente, tá ligado?
foda pra caramba, mas esse era o time de coração do Vanderlei, goleiro atualmente do Vasco, hoje em dia é profissional, né? Eu falei, depois que o jogador se torna profissional, eu acho que pra ele não fica muito isso de, meu time de coração, ao menos se ele joga no time de coração dele. Mas depois o que importa pro jogador é ter um contrato ali, ter o sustento da sua família e tudo mais, né? E agora eu vou trazer aqui pra vocês alguns jogadores que desde criança, desde pequeno, sempre foram torcedores do Vasco, que se profissionalizaram pelo Vasco, que são vascaínos roxos, mano. Primeiro, volante Andrei. Andrei é vascaíno demais, mano. Desde criança o cara sempre foi Vasco. Outro que também é vascaíno desde pequeno, Gabriel Peck, desde quando jogava no salão do Vasco, tem foto dele criancinha, vestindo camisa do Vasco, Gabriel Peck vascaíno roxo também. E pra finalizar o vídeo, rapaziada, vamos falar sobre o time de coração, o time que torcia na infância, Matias Galarza, o volante paraguaio do Vasco. Galarza é torcedor do Olímpia do Paraguai, pelo menos era torcedor do Olímpia do Paraguai, agora eu acho que ele é mais Vasco do que o Olímpia, mais Vasco do que tudo. O Matias Galarza tá apaixonado aí pelo Vasco, né, rapaziada? Mas, rapaziada, esses eram os times de coração de alguns dos jogadores do elenco do Vasco quando eram crianças. Alguns suspeitas quase que confirmadas, outros ali que realmente já se assumiram, outros que já vazaram, que já foram confirmados também. Mas no geral é isso, rapaziada. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, curtiram mais um vídeo dessa série, querem que eu traga com outras equipes do futebol brasileiro, comenta aí embaixo, comenta qual time vocês querem descobrir, os jogadores de coração, que eu vou fazer uma pesquisa mais apurada, vou buscar fonte em tudo quanto é canto pra conseguir pra vocês. Então deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu ficando nessa por hoje, isso, grande abraço no Francesco, é nóis e fui!